Alô, som. Vamos? Vamos dar início? Vamos fazer a leitura bíblica para dar início ao nosso culto. Graças damos ao Senhor. Você que está aí na sua casa, acompanha a gente. Hoje teremos uma continuidade, do estudo do livro de Juízes. E nós vamos começar agora orando. Arruma o seu lugar aí no seu sofá, pega a sua Bíblia, bota a água pertinho, avisa o pessoal que você está no culto. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Te rendemos graça. Tu és o nosso pastor e de nada teremos falta. O Senhor supre as nossas carências e necessidades. E mais uma vez estamos aqui para trazer aos teus pés, Senhor, nossas petições. Pedimos, Senhor, que perdoe nossos pecados. Pedimos, Senhor, que venha sobre nós, aquecendo o nosso coração. Pedimos, Senhor, que mais uma noite possamos desfrutar em comunidade da Tua santa presença. Pedimos, Senhor, venha sobre nós, Santo Espírito. Venha sobre nossa comunidade, venha sobre a nossa cidade. Nós desejamos a manifestação da Tua presença. Nós desejamos ser aquecidos e renovados pela Sua presença, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós invocamos a Ti. Perdoa os nossos pecados, salva-nos. Restaura-nos, restabelece-nos para o louvor da Tua glória, Senhor. Aleluia. Graças damos ao Senhor. E mais essa quarta-feira quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Vamos fazer essa leitura para começarmos o nosso culto ao Senhor. Salmo o número 23, um salmo davídico, um salmo maravilhoso que a gente traz, muitos de nós trazemos já na memória, sem precisar ler. A gente já falou no Salmo 23, não precisa abrir a Bíblia. Amém? Vamos orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Verso 5. Aleluia. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Graças te damos pela Tua palavra, Senhor. E ainda que eu ande no vale de sombra e de morte, o Senhor é comigo. Ainda que andemos por locais muito sombrios e ainda que a nossa vida esteja passando por um momento de muitas sombras, de muito medo e de muita aflição, essa é a promessa. Essa é a promessa. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele suprirá, e essa fé que rega o meu coração, e meu irmão, que regue o seu coração hoje, de nada teremos falta, porque cremos no Senhor que nos supre, nos abastece,
os nossos sentimentos, as nossas necessidades, de todas elas o nosso Deus conhece. E Ele abastece, e Ele supre, e Ele renova as forças, e Ele nos refaz de novo para continuarmos a caminhada. Continue a sua caminhada. Só quando o Senhor vier nos buscar é que ela terminará. Enquanto Ele não disser amém, não é amém. Não é nosso. O amém é do Senhor. O sim e o não provém do Senhor para todos aqueles que buscam a sua palavra. Busque a palavra do Senhor. Busque conhecer a palavra para se aproximar do dono da palavra. Em nome de Jesus, fica conosco. Fica conosco aí, você na sua casa, que nós vamos agora passar para o Everson e vamos aprender e encher o nosso coração de vigor, de força e de fé. Aleluia, graça e paz. Devo ter cortado minha cabeça. Não, aí não. É mais nele só mesmo. Ok, eu chego para cá. Amém. Graça e paz, Dudu, pessoal que está nos acompanhando aí em casa. Muito bom estar com vocês. Vamos dar sequência hoje à nossa série de estudos em Juízes. Oh, que livro fabuloso! A verdade é que não existe nenhum livro na Bíblia que não seja fabuloso. Até Levíticos, que muitas pessoas não entendem a importância desse livro, é fabuloso. Deixa eu botar aqui no meu esboço aqui. Sim, eu escrevo meu sermão, eu faço esboço. Juízes, filha, 6º livro, 7º livro. Oi, tá apertadinho, né? Camisa que encolhe, né? A quarentena engorda-nos. Amém. Graça e paz. Queridos, vocês que estão em casa nos acompanhando, eu queria que vocês abrissem no livro de Juízes. Acho que eu falei o 6º. Pode deixar. Na verdade, é o 7º livro. Você tem os 5 primeiros livros, né, que chamamos de Pentateuco, a Torá. Tem um 6º livro que é Juízes, aí vem o 6º livro que é Josué, e aí vem o 7º que é Juízes. Juízes, capítulo de número 3. Achou? Capítulo 3, minha filha. Vamos aprendendo a achar os textos bíblicos na Bíblia. Capítulo 3, verso de número 7. Amém? Diz assim as Escrituras: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram cultos aos Baalins e Ázera. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, Otoniel, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Verso 12. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas.
Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Verso 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Só até aí. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor jamais volta vazia. A palavra do Senhor edifica, consola, exorta, nos impulsiona. A palavra do Senhor transforma o nosso coração, aviva a nossa vida. E a palavra do Senhor tem um poder tremendo quando ela não fica apenas aqui, mas desce ao nosso coração. E nessa noite nós pedimos que ela entre no nosso coração com tanto poder, que aviva-nos de uma maneira poderosa. Senhor, estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos estão abatidos emocionalmente, abatidos espiritualmente, estão desistindo da caminhada. Procuram um emprego, procuram um trabalho, se entregam aos trabalhos, mas a comunhão com o Senhor e com os irmãos tem sido, meu Pai, colocada de lado. Temos colocado nossa confiança, Senhor, em outros deuses, confianças naquilo que o Senhor, meu Pai, nos abençoa com, e fazemos do que recebemos como bênção o nosso ídolo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos como brasileiros, perdoa-nos cabofrienses, perdoa-nos, Senhor, como cristãos. Reconhecemos nosso pecado, mas que essa noite a palavra do Senhor gere em nós aqui, em quem estiver ouvindo e posteriormente ouvirá, transformação. Ah, Senhor, transformação. A partir de nós, a partir de mim, a partir de minha esposa, de minha filha, dessa comunidade, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor, como o Senhor avivou aqueles homens no discurso de Pedro, como o Senhor avivou, Senhor, aquela cidade nas pregações de Jonathan Edwards, como o Senhor avivou a Inglaterra através, Senhor, de John Wesley. Aviva-nos, aviva-nos, porque o mesmo Espírito que estava em George Whitefield é o mesmo Espírito que está em nós. Então nós clamamos, aviva-nos, Senhor, porque sem o Senhor, o seu Espírito em nós, padeceremos, morreremos, desistiremos. Mas com o teu Espírito em nós, com o teu Espírito agindo em nós, fazendo em nós uma vida nova, um renovo, um avivamento, Senhor, tudo será diferente. Então aviva-nos, Senhor, pelo teu Espírito aviva-nos, envolva-nos na sua santa graça, na glória do Senhor, porque desejamos o Senhor, porque ansiamos pelo Senhor, mas o desejo de Ti, de quem o Senhor é, do que o que o Senhor pode, meu Pai, nos dar. Queremos o avivamento para ter o Senhor, queremos o avivamento para desfrutar do Senhor, queremos o avivamento para experimentar o Senhor de uma maneira tão radical que as nossas vidas não venham a ter mais nenhum sentido sem o Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos perdão quando colocamos ídolos, criamos ídolos e nos apoderamos deles e nos lançamos em confiança neles, esquecendo-nos do Senhor. Esquecendo-nos do Senhor. Confiamos, Senhor, numa mídia boa, confiamos em estratégias boas, confiamos em nomes e esquecemos que o nome que rege a nossa vida é o nome de Jesus Cristo, aquele que na cruz do Calvário verteu o sangue, morreu, se entregou,
e a morte não conseguiu segurá-lo. E ao terceiro dia ressuscitou e nos enviou, depois da sua caminhada na terra e ascensão aos céus, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que aviva-nos, que enche-nos, que nos transborda, e sai de dentro de nós um rio de água viva. Chega de apatia, Senhor, chega de sermos mornos, que haja fogo no nosso coração, do Santo Espírito aquecendo o nosso coração. Que os nossos olhos vejam o que o Senhor quer nos mostrar, que os nossos ouvidos ouçam o que o Senhor quer nos falar, e que a nossa boca fale aquilo que o Senhor nos manda falar. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, para que as nossas ações glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, a gente começou a falar nos Juízes de uma maneira mais sistemática na semana passada. O capítulo 2, verso 6 ao capítulo 3, do verso 6, é um resumão do que acontece em todo o livro de Juízes. O livro de Juízes vai dizer desse ciclo tão terrível de esquecer Deus, ser manifestada sobre uma devoção a um outro ídolo, a um outro Deus, receber do Senhor a justa disciplina, sermos oprimidos e sofrermos pelos que nós buscamos como ídolos, até que o Senhor levante um Salvador e nos agracie com a restauração. Vivemos assim como os juízes, a servir ao Senhor, e aquele povo israelita morria um juiz e o povo voltava às práticas da idolatria. Eu quero começar esse estudo de hoje tratando alguns assuntos. O tema é espera ou espere o inesperado. Como assim? Se é inesperado, eu não vou esperar. Mas o texto vai nos mostrar que devemos esperar de Deus sempre o inesperado, porque Ele sempre nos surpreenderá. Sempre nos surpreenderá. A gente pode traçar planos, a gente pode desenhar a nossa ideia, mas Ele sempre vai fazer de maneira diferente, vai fazer de maneira muito mais surpreendente. Mas temos a tendência de esperar coisas. Quando trabalhamos, esperamos receber pelo que trabalhamos, porque foi o que foi acordado no contrato. Não esperamos receber algo além do que foi contratado. Quando contratamos um serviço, esperamos receber este serviço pelo que foi contratado. Quando nos relacionamos com alguém, esperamos receber aquilo que estamos doando nesse relacionamento. Mas no que diz respeito a Deus, devemos sempre esperar o inesperado. Verso de número 7 começa dizendo que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E ele vai dizer o que o Senhor reprova, como a gente viu na semana passada, o que é mal aos olhos de Deus. O que é mal aos olhos de Deus, senão afastar-se e servir a outros deuses, deuses falsos, pífios, ídolos criados pelo próprio homem. E vale lembrar que a gente se afasta de alguém quando a gente se esquece dessa pessoa. Eu me afasto de alguém quando eu esqueço essa pessoa. E essa pessoa passa a não ter tanto significado na minha vida quanto outrora tinha. Então eu quero trabalhar aqui alguns pontos ao longo desse texto que lemos. E dentro desses pontos, eu queria lembrar primeiramente que fazemos mal aos olhos do Senhor. O que nós fazemos que é mal aos olhos do Senhor é esquecermos dEle, nos afastando dEle e buscando outros recursos que supram aquilo que somente Deus pode suprir. Botar um ídolo no lugar de Deus.
Botar um Deus falso no lugar de Deus, isso aos olhos de Deus é como uma traição de uma esposa por um marido que ama e se doa por ela. Não se afaste de Deus. Empregos, profissões podem ser algo maravilhoso, mas se você deposita toda a sua confiança e se doa profundamente a ponto de não ter tempo mais para Deus, eu te digo, isso não tem a bênção de Deus. Se tornou um ídolo, um Deus que consome e toma toda a sua vida. Se algo que você gosta de fazer, que te tira de Deus, te afasta de Deus, te faz esquecer Deus, isso é um ídolo, e Deus tem a tendência de quebrar os nossos ídolos pela raiz. E aí o que a gente planeja, a gente planta, a gente desenha, a gente institui na nossa mente como ideal, o Senhor nos coloca no chão, para lembrarmos que o caminho que estávamos tomando era de escravidão espiritual para com este ídolo que criamos. E todos que têm ídolos e criam ídolos se assemelham, se tornam semelhantes a esses ídolos, mudos, surdos e cegos. Vale lembrar que todas as vezes que o texto, Marina e Elaine, Bíblia fala sobre lembrar e esquecer, tem tudo a ver com significado espiritual. Eu não sou defensor de que nós devemos espiritualizar tudo. Nem tudo se é espiritualizado. Mas se há algo que devemos espiritualizar, o contexto de lembrar e esquecer, no contexto bíblico, tem todo um significado espiritual. Se nós lermos Salmo 25, versículo 6, você vai ver o salmista dizendo: lembre-se, Senhor, da tua compaixão e amor. Se nós lermos Isaías 64, 9, vamos ouvir: não te lembres, Senhor, dos meus pecados. Ou seja, esqueça os meus pecados. Quando a gente ora e fala, Senhor, lembra-se, a gente está dizendo para Ele, Senhor, haja conforme o teu caráter. Lembre do seu amor e da sua misericórdia. Tem a ver com um Deus espiritual. Tem um Deus que é espírito. Lembre-se, Senhor, da tua misericórdia e compaixão. Não haja segundo o que o Senhor vê em mim, mas haja segundo o seu caráter, que é bondoso e compassivo. E quando a gente diz, não te lembre, Senhor, esqueça dos meus pecados, Senhor. É como se nós orássemos para Ele: não haja, Deus, de acordo com o que o Senhor sabe sobre os meus pecados. Tem tudo a ver com um Deus gracioso. É algo profundamente espiritual. Senhor, não haja comigo olhando e sabendo do meu pecado, porque se o Senhor olhar para mim agindo sabendo do meu pecado, o Senhor vai me condenar. Mas haja, lembra, com compaixão, com misericórdia. Esquecer de Deus é deixar de ser controlado pelo que sabemos sobre Deus. Isso é um problema espiritual. Esquecer de Deus, o Tim Keller vai dizer, o que a mente sabe não é real para o nosso coração e para o nosso ser. Esquecer de Deus é saber que Deus existe, é saber que Ele é soberano, mas é vivermos como se essa verdade real só estivesse na nossa mente intelectualizada, mas não entrando no nosso coração e abrigado no nosso coração, se torne uma realidade. Muitas pessoas vão dizer, mas eu tenho Deus no coração, mas eu creio em Deus, mas as suas práticas de vida e o seu coração revelam justamente o oposto. Eu creio em Deus, eu tenho Deus como Senhor, mas não conseguem viver em comunhão com a igreja. O Neil Barreto pregou algo tremendo. A gente tem a tendência de
tudo que é relacionado à igreja, se eu não aprovo o que foi feito, se eu não está mais sujeito, não estou mais afim, eu me desligo da igreja. Se eu me aborreço, eu me desligo da igreja. Mas por que quando nós nos aborrecemos no nosso emprego, no nosso trabalho, nós não pedimos para sair? Neil Barreto foi pontual em relação a viver desigrejado. A gente olha e vê tudo uma desculpa. A igreja é pecadora, a igreja ela tem dificuldades. Meu querido, você é pecador, você é pecadora, nós somos. É por isso que precisamos estar juntos, para que vejamos o quanto precisamos da graça do Senhor, o quanto precisamos sermos humildes, para como pecadores reconhecermos que precisamos servir outro pecador. Não ser mais controlado pelo que sabemos de Deus é terrível, porque intelectualmente nós cremos na verdade. Deus é santo, enviou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, mas intimamente essa verdade não se apodera de nós, não nos sensibiliza, não nos controla. Já viu pessoas que saem de um lugar para o outro por causa de emprego, sai de um lugar para o outro por causa de família, sai de um lugar para o outro por causa de uma casa melhor, mas nunca buscam uma igreja para ir? Eu estou saindo daqui para lá porque tem uma igreja séria, bíblica, eu vou para lá por causa disso. Não, vai por causa de dinheiro, vai por causa de realização pessoal, de fama, o que for, mas jamais por causa de Cristo. A gente vê um êxodo no Brasil, em 2019, pessoas indo para Portugal, pessoas indo para os Estados Unidos, pessoas indo para a Irlanda, para ficar melhor de vida. Não foram para poder pregar o Evangelho, para compartilhar Cristo. E um cristão que não entende esse papel dele, essa vocação, vive como se Deus não existisse. Deus só é para orar, para abençoar, para me ajudar nisso, mas não para me submeter e entender que se eu tiver que ir para fora da minha nação, eu tenho que ir como um enviado de Deus para pregar o Evangelho a quem não tem o Evangelho. Gente, o texto começa dizendo que os israelitas esqueceram de Deus, buscaram outros deuses, Baalins, outros senhores, Baal é senhor, e Ácera, outra deusa da fertilidade. O texto nos fala e nos mostra que essas pessoas, esses israelitas, se envolveram novamente na idolatria e foram oprimidos por aqueles a quem eles se submetiam. O povo daquela nação os oprimia, e houve por 8 anos opressão, sofrimento. Deus se irou com esse esquecimento do povo e os entregou aos povos, os quais eles se juntaram a adorar os deuses desses povos. Então o que esses israelitas precisavam? Se esses israelitas que tinham conhecido Deus, se afastam de Deus porque esquecem de Deus, se entregam a outros deuses, o que esses israelitas precisavam? Eles precisavam de um avivamento. Eles estavam mortos, espiritualmente entregues aos ídolos, escravizados por esses ídolos. Eles precisavam de um avivamento. Nós também somos cristãos que precisamos constantemente sermos avivados pelo Espírito do Senhor, porque as verdades de Deus que outrora foram vibrantes para Israel acabaram se tornando irreais, e isso acontece com muitos cristãos.
Quantos de nós não conhecemos cristãos que eram extremamente ativos em suas comunidades de fé, extremamente vivos em suas comunidades de fé, e de repente, por um aborrecimento, por um cansaço emocional, por uma exploração, simplesmente dão as costas para tudo que Deus o conduziu a fazer, e agora quer viver a sua vida livre, liberta de qualquer responsabilidade com uma comunidade de fé, e ainda diz: sou igreja, não preciso de estar em nenhuma comunidade. Queridos, olhem a história da igreja, século XVI, século XVII, século XVIII, olhem a história da igreja. Os avivamentos mais modernos foram e surgiram em comunidades, em igrejas, não foi num indivíduo isolado, sozinho dentro de casa. Tim Keller, ele vai dizer algo muito interessante. Nosso coração, ele precisa ser reavivado de tempo em tempo, porque temos a tendência de afastarmos da leitura bíblica, de Jesus, da comunhão e de tudo. Mas dizemos ser de Jesus. As nossas práticas, as nossas ações contradizem o que a gente fala, e nós precisamos entender que as ações sempre dizem mais alto do que as nossas falas. Tim Keller vai dizer que nosso coração é como um balde de água gelada em um dia muito frio. Acaba congelando se não quebrarmos continuamente o gelo que se forma nele. Nosso coração é um coração que tem a tendência de continuamente esfriar, congelar. E se nós não quebrarmos essa pedra constantemente, nosso coração enrijece e a gente se distancia de Deus, e se distancia da comunidade, e se distancia de tudo. E a quarentena revela-nos, e a pandemia revela-nos muito do nosso coração, porque muitos cristãos não estão indo para a igreja dizendo que é um resguardo, mas estão em bares, estão em grupos, estão em festas, estão em aniversários, estão em comícios, estão em tudo. Mas esquecem-se de congregar e comungar de algo que o Senhor vem agindo ao longo dos séculos, que é a igreja. Aí você pensa que o que isso vai surgir? O que vai resultar isso no Brasil, meu querido? Se existe um país que não tem identidade, que não tem uma formação firme, consolidada de quem ele é o Brasil. O Brasil é copião, copia tudo. E tudo que vem dos Estados Unidos, o Brasil copia, estilo de roupa, estilo de música. Basta você ouvir o hit, a parada das igrejas, que você vai ouvir que tudo, de 10 músicas cantadas, 11 são versões norte-americanas, de músicas norte-americanas. A gente imita tudo dos Estados Unidos. E vai imitar também a apostasia dos Estados Unidos. Você olha para a Europa é chamada hoje de uma nação pós-cristã. Ou seja, não nos lembre mais dessa época em que a Europa pertencia ou tinha uma fé em Cristo. Isso é passado. Hoje nós vivemos à base de uma maturidade. O iluminismo nos trouxe a maturidade. Não precisamos mais. A idade da razão nos trouxe a libertação desse princípio de que precisamos de um Deus, de uma religião. Não somos mais meninos e crianças, somos independentes emocionalmente, então não precisamos mais de nenhum tipo de ensino como desse dos cristãos. Você olha para os Estados Unidos e fica falando, sem conhecer a realidade dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é uma nação cristã, os Estados Unidos é uma nação evangélica. Lê do engano, meu querido, lê do engano, minha querida. Os Estados Unidos está se tornando já uma nação pós-cristã. Veja os entretenimentos, veja o próprio Hollywood, veja a propaganda, veja a cultura dos Estados Unidos. Para vocês terem noção, um grupo estava orando numa praça e foram presos porque estavam orando nos Estados Unidos. Entenda, brasileiro imita tudo dos Estados Unidos e daqui a pouco estará imitando as práticas da mesma coisa e daqui a pouco está distanciado do relacionamento com Deus. Não pense que Deus olha para o Brasil e diz: o Brasil é especial e vou fazer do Brasil uma grande nação. Tempos passam,
tempos passam, as estações passam, e se nós não exercemos a nossa responsabilidade pessoal como filhos de Deus, esse tempo não vai ser para a nossa geração, nem para a geração futura. Porque quem vai ensinar a geração futura? A gente que está ficando para trás e parado. A geração futura está pensando em smartphone, em Netflix, em Amazon Prime, e Jesus é o último da lista. Conhecemos a verdade, mas esquecemos o significado de sua realidade em nosso coração. Conhecemos, mas não provamos e nem vemos, nem a sentimos. E o que a gente faz então para lembrar? Se a gente esquece, se a gente sabe de pessoas que esqueceram essa verdade, o que a gente faz para a gente não ficar esquecendo ou não esquecer de vez? Dá um pulinho comigo em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 5 e 7. É triste quando você conversa com alguns jovens, adultos e até pessoas de mais idade e pergunta: por que você busca Deus? Porque eu quero ser abençoado, porque eu quero receber algo, porque eu quero a minha família restaurada, porque eu quero a minha família curada, porque eu quero o meu marido de volta, porque eu quero conquistar, eu quero ter, e aí vai para os cultos, porque tem promessas de que vai ter, vamos fazer a campanha de que vai ter, e vai possuir, conquistar. E aí eu fico pensando, onde na história bíblica Deus se tornou um garçom a nos servir com coisas tão insignificantes? Onde? Ah, mas Everson, restauração de uma família é coisa insignificante diante de quem Deus é? Sim. Se eu não busco Deus por quem Ele é, eu busco o que Ele pode fazer por mim, eu estou dizendo que Deus é insignificante e que o que eu quero tem uma significância maior. Mas se eu for no oposto, é Deus que tem significado para mim, e o resto é consequência da graça de Deus. Então, lembrem-se, meus queridos e minhas queridas, que o salmista vai dizer que o Senhor é a nossa herança, não o que Ele faz por nós, não o que Ele pode nos dar, não as bênçãos que Ele vai nos dar, é Ele, o próprio Deus, é a própria herança em nossa vida, é desfrutarmos dEle. É como se Marina chegasse para mim e falasse: pai, eu quero fazer natação, pai, eu quero fazer ginástica, pai, eu quero roupa nova, pai, eu quero isso, só me pede o que eu posso dar e o que eu nem posso dar, mas nunca quer desfrutar de mim. Pai, eu quero o Senhor, eu quero ficar agarradinho com o Senhor, eu quero ficar perto do Senhor, eu quero passear com o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ouvir as suas histórias, eu quero saber como é que o Senhor conheceu a mamãe, eu quero saber como é que o Senhor fez para casar com ela, eu quero saber como é que foi isso. É outra história, ela vai desfrutar de mim e não do que eu posso dar. A gente tem a tendência de querer desfrutar do que Deus pode dar e não de Deus. Qual foi a última vez que você gastou tempo orando só para elogiar Deus, desfrutar de Deus, glorificar a Deus, cultuar a Deus? Se Pedro nos lembra em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, Pedro no verso 12 afirma: sempre terei o cuidado de lembrar vocês estas coisas. Que coisas? De que o Senhor purificou os seus pecados e por isso empenhem-se.
lutem, labutem, se entreguem à virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, a perseverar na piedade, a fraternidade e o amor. Ou seja, ele está dizendo, queridos, busque o Senhor e se relacione com a igreja, persevere nesse relacionamento. É difícil, é complicado, sim, mas você e eu temos que perseverar. Porque a nossa geração, a próxima geração, os millennials, não os millennials, mas os jovens de hoje, geração Y, é uma geração que vai ser abraçada pelas redes sociais. E num barco, num bar, num restaurante sentados, vocês podem perceber que eles estão mais conectados com as redes sociais do que com pessoas. E se nós não desenvolvermos nele e transmitirmos a fé, pode ter certeza que talvez você, pai, seja o último crente da sua família. E que a geração que vier, só Deus sabe. Ele nos lembra que se o perdão e a salvação, ou a salvação e o perdão de Cristo são reais para nós, a nossa vida vai ter um caráter que testemunhará de quem somos. Se Cristo, a salvação de Cristo é real para mim, se o perdão de Cristo é real para mim, a minha vida vai testemunhar disso. A gente está tendo de crente 007, que ninguém sabe o que é. A gente precisa lembrar, sempre lembrar, do que já sabemos, que sim, Cristo perdoou os nossos pecados, e também Cristo nos salvou da ira de Deus, da condenação ao inferno, de nós mesmos, do diabo e do pecado. Agora, Tim Keller dá uma sugestão de 3 formas para a gente lembrar sempre disso. E algo que eu fico muito triste há um bom tempo, quando eu vejo cristãos que olham para a ceia e a deixam de lado. Não tem importância. Se a ceia é no domingo e eu vou viajar, não vou viajar, esquece a ceia. Se a ceia é domingo e eu tenho um futebol, eu vou jogar um futebol, esquece a ceia. Se a ceia é um domingo, mas eu estou cansado, esquece a ceia. E esquece-se que a ceia é um memorial ou uma ordenança do Senhor para lembrarmos o que Cristo fez. Morreu na cruz do Calvário, foi torturado, foi julgado injustamente, foi escarrado, cuspido, foi chicoteado, foi esmurrado, cobriram a sua cabeça, bateram nele, zombaram dele. Diz: quem é que te bateu? Profetiza. A ceia vai nos lembrar dessa renovação do lembrar de quem morreu por nós, de quem nos libertou e para que nos libertou. Então a ceia tem esse poder de nos lembrar. Ler a Bíblia tem um poder de nos lembrar. Ler a Bíblia para estudar, para ver Cristo, para aplicar em nossa vida, para meditarmos. Qual foi a última vez que você parou, abriu a Bíblia, leu, voltou a ler o mesmo versículo, leu, parou, meditou e caiu uma lágrima dos seus olhos, emocionado por entender o que o Senhor estava te dizendo, emocionado por ver a palavra transformando o seu coração e ver a graça de Deus em olhar para você, olhar para mim e dizer: olha, vocês são pecadores, mereciam a minha ira, mas toma a minha palavra, coma, leia, desfrute e veja a minha graça transformando o seu coraçãozinho frio num coração incendiado pelo Espírito de Deus. E a outra coisa que também a gente esquece é da vida comunitária. Queridos, que coisa maravilhosa quando estamos reunidos e orando, estudando uma palavra e compartilhando uma palavra, e de repente o que eu falo aqui, a outra pessoa ali pega: caramba, uau, conectou tudo, agora faz sentido. E aí ela fala e o outro: caramba, nunca tinha percebido isso. E há uma edificação mútua.
Mas parece que viver em comunhão agora vamos fazer churrasco, vamos comer pizza, vamos comer hambúrguer, vamos fazer tudo. Mas orar, ler a palavra, compartilhar, não tem isso. Perdeu a graça, porque esqueceram de Deus. Faz uma conta, meu querido, aí, faz. Das vezes que te chamaram para alguma coisa, quais dessas vezes pararam assim, vamos orar, vamos conversar sobre Cristo, vamos falar? A vida comunitária tem um poder tremendo de nos lembrar quem Cristo é, o que Ele fez e trabalhar em nossa vida. Eu estou fraco, meu irmão que está mais forte me levanta. Eu estou forte, meu irmão que está mais fraco eu o levanto. E a gente vai caminhando 1, 2, 3 milhas até cumprir essa carreira maravilhosa que o Senhor nos propôs. Nós temos a tendência de abrir mão de tudo. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou descansar, eu estou magoado, eu estou ferido com a igreja, o outro pastor me feriu. Meu querido, a gente vai sempre se ferir, a gente está dentro de uma arca, e uma arca é fechada, apertada, sempre vamos nos ferir. É aí que devemos aplicar o evangelho. É muito fácil, eu vou sair daqui e vou para outro lugar, mas por que eu não aplico o evangelho? Eu perdoo e sou perdoado. Se sou disciplinado num lugar, porque eu pequei, eu vou para uma outra igreja e sou recebido de braços abertos, sem saber por que eu fui disciplinado. E muitas vezes é dito o seguinte: você foi disciplinado lá? Não, que isso, vem para cá, isso é coisa da antiga guarda, da velha guarda, isso não existe mais. Deus é amor, é graça. E aí aquela ferida continua ali dentro. Basta que esse pastor faça algo semelhante ou parecido, que vai disparar o gatilho e vai para onde? Essa pessoa vai pular para um outro lugar. Gente, a oferta no Brasil, a oferta no estado do Rio de Janeiro, a oferta em Cabo Frio, por igrejas é grande demais. Mas eu queria ver se você estivesse em Portugal, eu queria ver se você estivesse em países como China, queria ver se você estivesse em regiões dos Estados Unidos, onde tem 2, 5% de uma população evangélica, e muitos desses 5%, de repente por cento, é praticante, o resto nominal. Se você perseveraria numa comunidade de fé, mesmo que tivesse problemas e brigas e chatices e decepções, ou você faria o que muitas vezes a gente faz? A gente segue o nosso caminho e não está nem aí. Onde eu aplico o evangelho? É igual um casamento, meu querido e minha querida. Quantas vezes a gente discute, quantas vezes a gente passa por momentos sombrios. Se eu fosse me desligar da Elaine porque eu briguei e ela me chateou, então a gente já estava distante já no primeiro dia do casamento. Mas por que é que não fazemos isso? Porque temos uma aliança e entendemos que essa aliança com Cristo força-nos, eu digo com o sentido positivo dessa palavra, nos estimula a aplicar a ação do evangelho na nossa vida, perdão diário, perdão constante, para entendermos que temos uma jornada comunitária contínua. Como é que Deus traz o avivamento para uma nação como essa de Israel que se esqueceu de Deus? Como que Ele vai trazer? Verso de número 8 vai dizer que a ira do Senhor se acendeu de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushá, Rizataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Deus, em sua ira, Ele disciplina os seus filhos. O Senhor envia sofrimento e opressão. Aí você vai dizer assim: não, Deus não faria isso. A Bíblia está aí para mostrar que sim. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, temos a tendência de só olharmos para Deus quando tudo está horrível, quando tudo está ruim.
Quando tudo está muito bom, quando tudo está favorável. Veja essa quarentena. Quantas pessoas buscaram Deus na quarentena? Porque perderam emprego, porque não tinham recurso financeiro, porque ficaram com medo de morrer, porque ficaram desesperados. Buscaram Deus durante o período da quarentena e sofrimento. Estavam orando, estavam indo para a igreja quando poderia congregar ou quando poderia reunir com um para orar. Mas bastou acabar a quarentena, bastou abrir-se as portas. Quantas dessas pessoas já esqueceram de Cristo? Aí o Senhor permite ou envia esse indivíduo a experimentar o sofrimento por se opor ou se esquecer de Cristo, e vive a opressão da onde está, começa a sofrer, começa a sentir a opressão. Aí ele vai notar Deus. Sem o sofrimento e a opressão, o povo israelita não clamaria a Deus. Isso é a forma de Deus levá-los a notarem a situação terrível que eles estavam. Eles eram escravos espirituais de ídolos falsos, que resultou numa escravidão física de homens reais. Como é que Deus traz o avivamento? Ele envia primeiro o sofrimento, para que nós venhamos a ver que estamos nos submetendo a algo contrário. E aí a gente vai avaliar: Senhor, por que eu estou fazendo isso? Será que isso é porque eu estou em pecado? Será que é alguma forma de o Senhor me corrigir? Será que isso... A gente sempre tem a tendência de falar: por que, Deus? Por que não é? Por que não pensamos: Senhor, onde eu estou errando? Eu estou pecando em alguma coisa me fazer refletir por que eu estou passando por essa opressão, esse sofrimento. E aí dizer: Senhor, me ajuda, clamar a Deus. Porque só foi quando Deus entregou esse povo a viver debaixo da opressão e do sofrimento, que no verso 9 diz: mas quando clamaram ao Senhor, ou seja, quando se arrependeram do estilo de vida que estavam vivendo, quando se arrependeram das idolatrias que estavam vivendo, quando se arrependeram do como estava praticando a vida que era para ser de Deus e esqueceram de Deus, aí o Senhor, com misericórdia, responde levantando Otoniel, levantando um juiz, um salvador, que é da tribo de Judá, a primeira tribo a herdar a porção em Canaã, que era da tribo de Judá, uma tribo respeitada, que é alguém que não tem nenhuma fala contrária a ele é sobrinho de Caleb, ele vem da geração que conheceu Deus. E há um avivamento, 40 anos de paz em Israel. 40 anos. Ou seja, a existência de Elaine de paz. Só que com a morte dele, o ciclo se repete. O povo volta a idolatrar outros deuses, e o Senhor reprova e os dá para Eglon, rei de Moabe. Vale lembrar que Moabe, os moabitas, é uma nação amaldiçoada, no sentido de que pecaram, vem de um pecado, quando o pai tem relacionamento com a filha e com a outra, porque achavam essas mulheres que acabavam a terra, embebedaram o pai, engravidaram e deu sequência aí os filhos, os moabitas. Eglon, rei gordo, que oprime Israel por 18 anos, impostos, tributos grandes, altos, surgem, e surge um homem chamado Eude. E é interessante que esse homem que surge, ele é canhoto, filho de um benjamita, ele é da tribo de Benjamim, menor das tribos, um homem chamado Gera. Os israelitas enviam Eude com os tributos para o rei. Preste atenção, Eude é canhoto, e isso tem tudo a ver com o que acontece. A Bíblia vai relatar o seguinte: mão direita tem toda uma conotação, referências positivas.
Deus jura por sua mão direita, tem eterno prazer à sua mão direita. Seu escolhido senta-se à sua mão direita, porque a maioria dos homens daquela época eram destros, de mão direita. Ser alguém de mão esquerda era alguém com algum problema. E vale lembrar que era um homem. E homens não são como os homens de hoje, os jovens de hoje, que se forem para uma guerra, talvez não consigam sobreviver aos gritos, porque são muitos deles mimis, criados emocionalmente instáveis. Um grito alto e já se debulha em choros. Naquele tempo, um homem tinha que ser homem, para saber que ele enfrentaria outros inimigos físicos com espada. Então precisaria embainhar muito bem com a mão direita uma espada. Se ele não conseguisse embainhar uma mão direita uma espada, você vê para ser guerreiro. Como é que vai ser guerreiro se não consegue segurar a espada com a mão direita? Qual o problema que ele tinha que ele não conseguia segurar a espada com a mão direita? Algum problema o impedia de segurar a espada com a mão direita. Então ele não era contado com alguém que poderia ser seguido. Não, vamos seguir Ehud, porque Ehud é um guerreiro, ele é destro, ele é um bom de espada. Mão direita simboliza poder e habilidade. Na concepção dos israelitas, Ehud não tem nem poder, tampouco habilidade. Então, vamos fazer ele de menino, de entrega, de coleta. A gente coleta os tributos e manda para Eglon, o rei dos Moabitas. A gente está lascado, está sofrendo, está oprimindo. A gente já chorou, clamou o Senhor, mas... Então ele vai, porém antes ele faz uma faca, uma espada de 2 gumes de 45 centímetros. Corta de um lado, corta de outro. Bota na perna direita, esconde por debaixo da roupa, leva o tributo para o rei Eglon. O rei Eglon é gordo, talvez porque muito tributo de Israel, muita comida, muito dinheiro, muita comida. E aí lá, ele leva com a comitiva, ele fala assim: volta até o rei. Rei, eu tenho um recado para te dar, mas é particular. O rei de Moabe vira-se e diz: sai todo mundo, fecha a porta, sai todo mundo, deixa eu ficar aqui com ele aqui, pode falar. Ele pega a mão esquerda dele. Todo o guerreiro de mão direita tinha espada na perna esquerda. Ele não tem espada na perna esquerda, ele não é guerreiro, então deixa ele entrar. E quando ele está conversando com o rei, ele mete a mão na perna direita, puxa a espada e enfia na barriga de Eglon, o rei moabita. Enfia tão profundo, 45 centímetros, que a gordura cobre. E aí, o texto não está sendo honesto na tradução original, porque ele sai dali, escondido pelos ídolos, e os soldados do rei moabita ficam curiosos. Por que está demorando tanto? Aí um diz: ele deve estar fazendo as suas necessidades. Como que eles imaginaram que esse rei estaria fazendo as necessidades, se eles não viram Ehud sair? Porque o texto original vai dizer assim: ele furou tão profundo que fezes saíram de suas entranhas. E aí imagine o fedor, a ponto de do lado de fora os soldados dizerem: ele está fazendo as suas necessidades. Só que passou o tempo. E quando eles entraram para ver, viram um rei morto. E aí quando Ehud volta e chama o exército para ir guerrear, o pessoal olha e vê: cara,
Eude não tem habilidade, não tem poder, ele é canhoto. Mas se ele, canhoto, matou o rei de Moabe, Eglon, então a gente vai com ele e vai para lá. E detonou o exército dos moabitas. E Eude foi um instrumento de Deus que levou Israel a ter paz por 80 anos, se eu não me engano. Deixa eu capitular aqui. 80 anos. Deus faz uma escolha surpreendente. Ele não pegou o mais hábil, ele não pegou o que tinha toda a formação como Eude. Eude era alguém hábil, mão direita. Desculpa, Otoniel, um líder típico. Ele pegou Eude. Eude é exatamente a maneira que Deus gosta de trabalhar. Deus nem sempre usa métodos que achamos normais ou óbvios para realizar a obra dele. Deus liberta o povo, dá 80 anos de paz, por meio de um líder inesperado, de um método imprevisível. No entanto, ele morre, e quando morre, mais uma vez o ciclo se repete. O povo busca outros deuses e tal. Esses líderes, juízes, conseguiram paz enquanto estavam vivos. Morreram, perderam. Mas existe um Eude perfeito. Assim como Eude foi alguém que o povo não viu nele beleza, formosura, não viu habilidade, poder. Um povo que rejeitou a princípio, que não esperava dele tanta coisa. Existe um Eude perfeito, que veio e não entrou em Israel como o povo esperava, num cavalo montado poderosamente, mas entrou em cima de um burrico. Existe um Eude que foi menosprezado pelos seus irmãos, abandonado pelo seu povo, mas que surpreendentemente venceu os maiores inimigos, ou o maior inimigo de todo o povo dele, venceu a morte, que é Jesus. Jesus é esse rei que, ao invés, ou contrariamente aos juízes que, quando morriam, havia toda uma busca por outros deuses e ídolos, Jesus é esse juiz, Deus, que era um magistrado, era um mestre. Quem poderia dizer que dele poderia se tornar um grande rei? Se torna o grande rei de todo o universo. E Abraham Kuyper vai dizer, não existe 1 metro quadrado nesse universo que Jesus não diga, é meu. E ele se tornando rei que ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, para que nós nunca mais tivéssemos a ausência de paz com Deus. A partir de Cristo e sua morte e ressurreição, ao invés de entrarmos num declínio espiritual, encontramos ascensão espiritual, encontramos-nos com Deus. E aí eu te faço a seguinte pergunta para terminar. Pense comigo. Jesus era, aos olhos daquela cultura, improvável. E o Senhor surpreendeu a todos. Precisamos fazer um raio-x da nossa vida. Aos ídolos, precisamos fazer X para receber Y. E às vezes fazemos isso com Deus. Queremos fazer X para que Deus nos abençoe com Y. Deus não é assim. Deus já nos abençoou. Deus já nos resgatou. Precisamos fazer uma reflexão contínua. Pare e pense. De repente você pode estar se pensando assim, eu sou improvável de ser usado por Deus, eu sou improvável de ser um líder de célula, de ser um diácono, de ser um instrumento de evangelismo, de ser um instrumento para começar um pequeno grupo, de ser um instrumento para agregar numa igreja. De repente você está pensando desse jeito, só que a Bíblia nos diz que é exatamente você, o tipo de pessoa que Deus usa, um improvável, surpreendentemente usa para alcançar outras pessoas. Para alcançar outras pessoas. Então eu te faço algumas perguntas para eu terminar.
Você já viu Deus usar pessoas improváveis e métodos imprevisíveis para realizar grandes coisas? Deus pode te usar para realizar grandes coisas. Acredite, confie, se entregue. Segundo, pensa no que você era. Em que aspectos você age como canhoto? Um improvável, alguém que não tinha nada, e o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te lavou, te remiu, te redimiu. Isso deve te levar à humildade e entender que, caramba, não é pela minha habilidade de ter uma mão direita, é o oposto, é porque eu sou canhoto, que o Senhor me chamou e me redimiu. Não tente negociar com Deus. Deus te deu a salvação gratuita. Você, um canhoto, espiritualmente, o Senhor fez de você um instrumento para a glória de Deus. Espere o inesperado da parte de Deus. Creia que coisas surpreendentes Ele vai fazer. Creia. Vamos orar. Senhor, nós fechamos hoje o estudo do capítulo 3 de Juízes e eu peço ao Senhor, Pai, nós não podemos esperar do Senhor coisas insignificantes, precisamos esperar o inesperado. O Senhor sempre vai fazer de maneiras que a gente não tem noção. A gente traça planos, a gente organiza as coisas, mas é o Senhor quem nos surpreende. Então eu peço, Senhor, surpreenda-nos, eis-nos aqui. Para quem precisamos falar? Para quem precisamos ir? Quem precisamos ser instrumentos para edificar? Nós estamos aqui, Senhor. Queremos uma comunidade de fé disponível a crescer nessa cidade, a ser uma igreja que plante outras igrejas, a ter jovens famintos pelo Senhor, a se entregar pelo Senhor, a alcançar outras vidas, a ver os vocacionados despertados para desenvolver o seu chamado e crescer na confiança de que o Senhor sustenta a cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, como os improváveis, canhotas que o Senhor fez poderosamente coisas através de nossa vida e fará, eu creio. Assim eu agradeço ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Queridos, o estudo hoje foi um pouquinho mais extenso porque eu precisava fechar esse capítulo. Tenha a certeza, não se esqueça de Deus, lembre-se dele, pratique isso, lembre-se. A ceia é uma forma de lembrar, ler a palavra é uma forma de lembrar, viver uma vida comunitária é uma forma de lembrar, mas a quarentena, a pandemia fez e faz de tudo para fazer você esquecer. Não esqueça. Amém? Que a graça do Senhor, o bom Deus, que as ricas misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele e a consolação, a exortação do Santo Espírito seja uma realidade na sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Gente, domingo iniciaremos uma nova temática, outubro, mês da Reforma Protestante. A temática é reforme-se. Ainda há tempo. Deus abençoe você. Até domingo. Domingo tem ceia. Gabi, Fabinho, Eduardo, beijo no coração. Pessoal que a gente não conhece, beijo no coração também.